E aí, pessoal, o desânimo tomou conta do torcedor do Grêmio. Jogo terrível. As entrevistas sem leitura do que está acontecendo. Nem o Grêmio consegue entender aonde está a culpa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com ele, porque o ativo está neste espaço. E para apimentar sua vida a dois, seu relacionamento íntimo, está aqui, o ativo. Você entra na descrição do vídeo e ali você tem o telefone, o 0800 e o link para comprar o seu ativo com toda a descrição do mundo para melhorar a sua vida íntima. Gente, vamos falar de algo que está machucando o torcedor do Grêmio, né? O Grêmio ontem fez mais uma partida abaixo da crítica, mas me parece que o que colocou o torcedor em tamanho desânimo foi a leitura de Wagner Mancini e de Denis Abraão logo após a partida. Isso mesmo. Eu separei para vocês aqui alguns pontos para a gente analisar e avaliar. Porque quando tu tenta melhorar, isso serve para a vida. Tu precisa obrigatoriamente saber aonde está o problema. E o Grêmio, que trocou o comando de Filipão, que adotou um caminho de abraçar o grupo de jogadores, ontem atacou o grupo de jogadores. Isso mesmo. Entendeu nele, defendeu o trabalho pífio até o momento, pífio, de Wagner Mancini e colocou em dúvida algumas situações que, convenhamos, não agregam nada ao sistema, não agregam nada ao momento e que, de fato, dentro dessa leitura, colocam o Grêmio muito próximo da segunda divisão. O Grêmio tem 7 jogos a realizar, precisa fazer no mínimo 5 vitórias. Dá para se fazer? Dá para se pensar? Claro que dá. Claro que dá. Se fizer 5 vitórias, um milagre vai acontecer e o Grêmio vai sair. Mas, com esse diagnóstico, esperar como? Esperar o quê? Denis Abraão, que ontem fez junto com Mancini a coletiva, ele começa criticando Mancini. Ele diz o seguinte: se concorda com o fato do Grêmio estar perto da segunda divisão. Não entendo que tenha ficado mais difícil, falando sobre o resultado. Pelo contrário, eu acho que até melhorou. Agora, acho que nós temos uma obrigação, que é dar satisfação ao torcedor do Grêmio. E na próxima terça entrar com tesão e com cara de Grêmio. Um jogo sofrido e pegado, e com menos cara de tic-tac. O Grêmio não entrou tic-tac. O Grêmio não conseguiu ter a bola nunca. O Grêmio não conseguiu controlar o jogo. O que foi errado na estratégia do Mancini para receber essa crítica? Começa por aí. E aí avança, Denis Abraão. O Grêmio é muito grande para tomar esses gols idiotas. Isso não pode mais acontecer com o Grêmio. Mas, quando ele fala isso, eu digo, bom, caiu a ficha que o Mancini não pode treinar o Grêmio. Vai cair o Mancini. Mas não. Diz o seguinte, Denis Abraão, sobre a pergunta sobre o trabalho de Mancini. Diz Denis Abraão: o Wagner Mancini continuará conosco até o final. Ele tem contrato até o final do ano que vem. Nós não temos dúvida do trabalho que está sendo desenvolvido. Aí tu deita na cadeira e diz, meu Deus do céu. Mancini tem 7 jogos com a camisa do Grêmio. Destes 7 jogos, 5 foram derrotas e muitas com a participação direta do treinador. Seja nas escolhas, seja nas trocas. E principalmente nas estratégias. O Grêmio fez 2 bons jogos nesse período. Fez lá o jogo contra o Atlético Mineiro, aquele momento. Fez talvez o primeiro tempo contra o Palmeiras e mais nada. Nem as vitórias vieram em cima de boas atuações ou de boas escolhas do treinador. Mas o Grêmio parece não enxergar. Não viu isso. E esse é um ponto que me parece muito complexo. Porque tu não entendeu o que está acontecendo, transforma esse negócio em algo muito pior. Eu quero avançar, porque nessa pergunta eu vou grifar claramente para você entender
como que a gente vai fazer algum tipo de avaliação quando a gente ouve essa leitura ou esse diagnóstico. Eu vim, diz Denis Abraão, muito tranquilo para o jogo, mas começa o jogo e tomamos um gol que foi cantado pelo nosso técnico. Se o Mancini avisa e o jogador não cumpre, daí temos que ser coerentes. Foi treinado e demonstrado na pré-eleção, mas nós não fizemos nada do que foi combinado, ajustado, treinado e trabalhado. Ou seja, agora vai para os jogadores. Então, se no início a avaliação é o treinador, aí fala que tic-tac não dá, que tem que ser um time guerreado, claramente reclamando das peças, né? Aí sai do treinador, volta para os jogadores e fala dos gols idiotas. E por fim diz, tá tudo treinado, a gente é que não soube fazer, a gente foi incompetente para fazer. E aí tu começa a pensar o que tá pegando aqui. E agora ele reverte e diz assim, começamos o trabalho de remobilização do grupo, conversamos jogador por jogador. Muitos atletas entenderam os problemas que aconteceram. Qual é o problema? O problema que aconteceu foi erro individual dos atletas do Grêmio. O Grêmio tem 1000 dificuldades técnicas, os jogadores do Grêmio não conseguem jogar. Por que que a gente não consegue olhar e dizer o seguinte, erramos na contratação do senhor Wagner Mancini, que não pode treinar o Grêmio? Por que que o Grêmio não consegue fazer a leitura de que o seu departamento médico é incompetente há bastante tempo? Por que que o Grêmio não consegue ver que não tem afinidade do grupo de jogadores, que o Grêmio tem quase que duas escolas diferentes dentro do mesmo vestiário? Como é que o Grêmio não vê o que todo mundo está vendo? Por que que não existe um diagnóstico exato dos problemas do Grêmio internos que estão levando o Grêmio para a segunda divisão? Eu não posso imaginar que o Grêmio tenha tamanha contradição na sua comunicação sem entender o tamanho do problema que a gente se meteu. O Grêmio hoje, para ficar na primeira divisão, precisa de um milagre. E hoje à tarde eu vou fazer um levantamento que eu estou estudando há um tempo já, sobre o tamanho disso no campo das finanças. É terrível, terrível o quadro. O quadro do Grêmio para a próxima temporada é terrível, se o Grêmio não fizer esse milagre. O que o Grêmio tem nesse momento é, sim, sobrevivência. Sobrevivência. E a leitura do Grêmio em relação aos seus problemas, ela é completamente sem coerência e superficial. Porque ela começa atacando A, passa por B, chega em C, sem dizer quem é. Ontem, mais uma vez, e eu acho que esse vídeo foi feito umas 15 vezes sobre isso, mais uma vez, o Grêmio termina uma dura derrota sem entender por que perdeu. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.